Galera que se vira! Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou estreando um microfone novo aqui pro nosso canal. Esse microfone aqui, ó, veio com um estojinho e alguns acessórios aqui. Esse microfone aqui é um boia, ou boia, não sei. Ele é um universal cardioide microfone. Então, assim, me diz nos comentários aí depois se o áudio ficou melhor, se vocês preferem assim. Eu vou encaixar ele aqui atrás, então não vou precisar ficar segurando ele. Ele veio com os acessórios, eu consigo pendurar aqui na ring light e ele não vai precisar aparecer. Enquanto isso, gente, bora pro vídeo que hoje nós vamos falar de uma tortura terrível. Que não dá pra acreditar que a humanidade já fez isso. Mas já fez e já fez coisa pior. Bora pro vídeo. E aí, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é pra você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30. A gente se vira. Deixa eu ajeitar aqui. Tá legal assim. Tô tentando ajeitar o vídeo. Como eu mudei algumas coisas aqui no canal, mudei microfone, mudei tripé, mudei tudo. Então, assim, parece que eu tô tentando encontrar uma nova posição para que fique legal. Tanto a visualização do canal, quanto o áudio, enfim, tudo. E eu espero que fique legal. Gente, eu não me maquiei, eu tô estreando assim. Só passei batom e lápis de cílios, máscara de cílios, lápis, enfim, porque, enfim, vou tentar coisas novas aí no canal. Hoje não tem dates ruins, porque eu não recebi nenhum, eu recebi um bem curtinho, que eu vou juntar para quando eu tiver outros curtinhos para fazer uns vídeos maior, porque acho que aí o vídeo não ia ter nem 5 minutos de vídeo, então não valeria a pena, então preciso receber mais dates ruins para poder trazer mais conteúdos para você. Então essa semana vai ser vídeos assim, um pouco mais bombásticos. Eu trouxe esse do Touro de Bronze, que já faz um tempo que eu queria trazer aqui. Parece um pouco mais de assunto sobrenatural, embora não envolva sobrenatural, envolva algo assim mais, né, de torturas. Enfim, uma vez eu trouxe um vídeo sobre emparedar seres humanos. Não sei se vocês estão lembrados, mas foram vídeos que tiveram bastante visualizações, então assim, pensei em trazer pra cá, que é um assunto assim um pouco mais denso, um pouco mais pesado, então se isso tem gatilhos pra vocês, então aconselho você não assistir. Vamos falar hoje sobre Perilau de Atenas e sua decisão nada inteligente na Grécia Antiga. Esse cara que vivia no século 6 a.C. teve a brilhante ideia de inventar um dos dispositivos de tortura mais horríveis de todos os tempos, que é, então, o touro de bronze. Imagine uma grande escultura de touro, feita de bronze, com uma escotilha na barriga e alguns tubos elegantes na boca. O grande plano: colocar alguém lá dentro, acender o fogo embaixo do touro e assar a pessoa viva. Os gritos da pessoa ecoariam pelos tubos, soando como um rugido de um touro. Macabro, não? Aqui é onde a história fica mais macabra, porque Perilau, ele decidiu apresentar a sua brilhante invenção sombria a Falares, pensando que isso lhe renderia favores. E ele chegou a apresentar esse Falares para... Ele chegou a apresentar para Falares esse seu brinquedo legal para ele. E aí que tem assim umas controvérsias nessa, que seria lendas, porque existem algumas histórias que não batem, né? Mas vamos seguir em frente e vamos ver qual seria a história mais provável. Falares ficou muito intrigado, com certeza, e pediu para Perilau
demonstrar os efeitos sonoros do touro. E por demonstrar, quero dizer que ele enganou Perilau para entrar no touro. Uma vez que Perilau estava trancado lá dentro, Falaris então acendeu um fogo. Imagine a realização de Perilau, né? Seus gritos ecoando como o rugido de um touro enquanto ele assava vivo. Mas aqui está a pegadinha. Falaris não deixou que ele fosse totalmente cozido. Não, porque ele teve uma mudança de planos, né? Ele pensou assim, ele era muito sádico, né? Claro, né? Só uma pessoa muito sádica para pensar nisso, né? Ele usou muito esse dispositivo, né? Torturou inúmeras vítimas até que o karma bateu na sua porta. Em 554 a.C., Falaris encontrou seu fim em uma deliciosa reviravolta irônica. Seus inimigos o derrubaram e decidiram dar-lhe um gostinho do seu próprio remédio. Eles o trancaram no mesmo touro de bronze e acenderam fogo. Justiça poética, servida quente. Falaris não apreciou os efeitos sonoros do touro nem um pouco quando ele estava lá dentro. E ele também experimentou a agonizante tortura até o fim de sua vida, provavelmente desejando ter se contentado com os métodos de execução um pouco menos ardentes. O touro de bronze foi então uma das mais cruéis máquinas de torturas e execução desenvolvidas na antiguidade, que foi então atribuída a Falaris, tirano de Agrigento da Sicília do século VI a.C., e ao artesão Perilo de Atenas. O touro era uma esfinge oca de bronze na forma de um touro mugindo. A máquina tinha duas aberturas, uma no dorso e outra na parte frontal, localizada na boca. No interior havia um canal que ligava a boca ao interior do touro, semelhante à válvula móvel de uma trompete. Quando a vítima era colocada dentro do touro e este era aquecido por uma fogueira, os gritos passavam pelo canal e saíam pela boca do touro, fazendo parecer que a esfinge estava viva e que estaria então mugindo como um touro. E voltando lá àquela parte da apresentação de Perilo a Falaris, que quando Perilo estava lá dentro e Falaris colocou ele lá e mudou de ideia, né, que ele colocou lá dentro para testar a máquina, e quando ele já estava agonizando lá dentro, ele mudou de ideia, tirou ele lá. Então, tem essa versão de que ele tirou de lá de dentro o Perilo, né, o Falaris tirou de lá de dentro e jogou num penhasco. Existem duas versões, né? Ele fez mudanças de planos, colocou ele lá dentro, então vou tirar e vou colocar lá, e jogou ele do penhasco. E numa outra versão, ele colocou Falaris, né, Perilo. Falaris colocou Perilo numa rebelião que estava tendo e colocou o Perilo de novo dentro do touro para todo mundo ver o que aconteceria com quem se rebelasse contra ele. Então, assim, existem duas histórias, né? Ele foi lá apresentar aquela máquina diabólica para ele, e existem duas versões, né? Que ele torrou o cara e aí tirou e depois jogou ele no penhasco, e a outra que ele tirou o cara de lá e mais tarde teria colocado de novo ele lá dentro para mostrar para outras pessoas que aqueles que se rebelassem contra ele teriam aquele fim. Então colocou o Perilo ali de novo e mostrado para aquelas pessoas que seria o fim delas, aquele seria o fim delas caso elas se rebelassem contra Falaris. Então existem essas duas versões. Então, assim, não encontrei nenhuma fonte dizendo qual dessas duas é a correta. Sinceramente, eu acredito na segunda versão. Por que ele simplesmente jogaria o cara do penhasco? Ele não ganharia nada com isso. Ele só usou o cara mesmo para mostrar
né, para os seus súditos o que aconteceria se ele se rebelasse, né? E qual foi o destino desse touro, né? É meio incerto, né? Alguns relatos indicam que quando Himilco tomou Agrigento em 406 a.C., o touro foi levado para Cartago. Mais tarde, quando Cipião Emiliano saqueou Cartago, o touro foi devolvido a Agrigento, onde permaneceu até a época de Diodoro Siculo. No entanto, o historiador Timineu questionou a existência do touro, sugerindo que talvez ele nunca tenha existido. E essa história, ela não reflete apenas a crueldade humana em períodos históricos, em períodos antigos, mas também a engenhosidade aplicada de maneira sombria. O touro de bronze permanece como um símbolo perturbador da capacidade humana para a maldade e invenção de métodos de tortura e execução. O propósito por trás da criação do touro era duplo. Primeiramente, servia como um instrumento de tortura, de execução para aqueles considerados inimigos ou criminosos pelo tirano Falares. A máquina foi projetada para infligir uma lenta e dolorosa, enquanto os gritos da vítima eram transformados em sons que lembravam o mugido de um touro, o que adicionava um elemento de terror psicológico à punição. Então as pessoas que presenciavam aquilo, elas assistiam, elas ouviam, né? E acabavam criando esse terror psicológico, né? Se você vivia naquela época e visse aquilo acontecendo, ou visse aquela situação, você não ia se atrever a querer fazer qualquer coisa contra esse Falares. Você ia obedecer ele pianinho, porque você não ia querer parar lá dentro, né? E em segundo lugar também tinha um propósito simbólico e político, com certeza, né? Era uma demonstração do poder e da crueldade do tirano, destinado a intimidar e dissuadir potenciais rebeldes e opositores. É o que eu acabei de falar. Se você não vai ousar ser rebelde contra esse tirano, né? A existência de uma máquina tão terrível era um aviso de que qualquer desafio à autoridade de Falares seria recebido com a mais severa das punições. Então, por pior que Falares fosse, quem ia se atrever a ir contra ele? Ninguém. As pessoas iam ficar, né, com medo de fazer qualquer coisa. Então, elas seriam assim. E essa combinação de tortura física e intimidação psicológica reflete a natureza brutal da justiça e do poder da antiguidade, onde os governantes frequentemente usavam métodos extremos para manter o controle e a ordem. A reação da sociedade antiga à existência do touro de bronze é difícil de determinar com precisão, pois as fontes históricas são limitadas e muitas vezes baseadas em lendas e relatos de segunda mão. No entanto, podemos inferir que a reação teria sido mista, variando entre horror e fascínio. Sim, gente, ao mesmo tempo que muitas pessoas ficavam horrorizadas e apavoradas, sempre vai ter um grupo de pessoas que adoravam aquilo e que ficavam fascinadas com tortura. E a gente acha meio difícil isso acontecer, mas veja como tem gente que até hoje fica fascinada quando ouve falar em tortura, né, de pessoas sendo torturadas. Por um lado, o touro também era um símbolo da crueldade e da tirania de Falares, e é provável que muitos vivessem com medo e repulsa. E a máquina era uma representação física do poder absoluto do tirano e da punição severa que aguardava aqueles que o desafiassem. Para que os cidadãos comuns, a existência de tal dispositivo pode ter sido uma lembrança constante da brutalidade do regime e da falta de segurança pessoal. Por outro lado, a engenhosidade por trás do design do touro poderia ter despertado uma certa admiração técnica, mesmo que macabra. A habilidade de transformar os gritos de dor em sons que imitavam o mugido de um touro pode ter sido vista como uma façanha da engenharia, embora que aplicada de maneira horrível. Além disso, que Perillo,
o criador de touro, acabou sendo uma das primeiras vítimas e que mais tarde liderou uma rebelião contra Falaris, executando com a própria máquina, pode ter sido interpretada como uma moralidade sobre a justiça e o karma. Então ainda tem essa teoria de que o Perilo teria matado Falaris ali dentro daquele touro, e não que o Falaris teria matado Perilo, ou que Perilo teria matado Falaris. Então olha como as histórias se divergem. Então, pelo simples fato dessas histórias divergirem completamente, alguns historiadores acreditam que talvez nem sequer tenha existido esse touro, que talvez seja apenas uma história para você pôr medo nos cidadãos, ou para você falar de karma, né? Enfim. O conhecimento sobre o touro se espalhou para outras regiões, principalmente através de relatos históricos e lendas, né? Historiadores da antiguidade, como Diodoro Siculo, documentaram a existência e o uso do touro, que contribuiu para a difusão da história. Além disso, a própria brutalidade e singularidade do touro de bronze fizeram com que as histórias sobre ele se tornassem lendárias, passando de geração em geração e alcançando diferentes culturas e regiões. A máquina também pode ter sido fisicamente transportada para outras áreas, como quando Himilco tomou Agrigento em 406 a.C. e levou para Cartago. Mais tarde, quando o capitão Emiliano saqueou Cartago, o touro foi devolvido a Agrigento. Então, apesar de tantas divergências nessa história, há quem diga que realmente aconteceu, há historiadores que vão dizer que não aconteceu, e é uma história que não tem, como eu vou dizer, elas não se encontram, né? Não tem assim uma fonte que vai dizer exatamente o que aconteceu e como aconteceu, porque elas se divergem muito. Dizem que o próprio Falaris foi executado lá dentro, ou que o próprio Ferilo teria sido executado lá dentro. Qual dos dois foi executado lá dentro? E será que os dois foram executados lá dentro? Não sei. Eu sei que se essa máquina realmente existiu, foi assim uma das piores formas, né, de torturar seres humanos, e eu sinceramente não duvido que tenha acontecido, porque ao longo da história nós vimos várias maneiras que a humanidade encontrou para torturar outros seres humanos, e eu já vi histórias bem macabras, né? Diz para mim nos comentários se você conhece essa história e se você já viu alguma dessas três versões e qual dessas versões seria a verdadeira, de que ele foi jogado do penhasco, ele foi Perilo é que foi executado, ou Falaris é que foi executado, enfim, não sei. Diz pra mim qual que você acha que foi o final dessa história, porque eu não encontrei, e na verdade as fontes que eu encontrei, uma diverge da outra, e até a mesma fonte falando que existe essas versões diferentes da história. Alô, um beijo, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!